E aí galera, tudo bom? Meu nome é Skendel, sou graduando em Educação Física. Eu vou falar um pouco sobre a tendência crítico-social, que é uma das três tendências progressistas. Como o próprio nome já define, ela traz o ensino de cultura, história e a realidade da sociedade. Com isso, o aluno é preparado para viver democraticamente e em sociedade, preparando também para a sua fase adulta. O método utilizado é voltado para as experiências de cada aluno, tendo os mesmos como centro de ensino e aprendizado. Então, com isso, o professor vai intervindo na experiência de cada aluno e trabalhando em cima dela. Então, se o aluno traz a experiência dele e expõe para a turma, o professor vai trabalhando em cima dela, exemplificando, dando algumas soluções. Assim, cada aluno vai colaborando, né, com as suas experiências, o professor vai trabalhando em cima delas e aí o professor consegue dar uma aula em cima de cada experiência do aluno, trazendo a realidade, preparando eles para um futuro, né? Então o professor também prepara eles para a fase adulta, né, como eu já tinha falado, e tornam a vida mais fácil, digamos assim, para o aluno, né? É um aluno que vai crescer mais preparado para o que vai vir, para a fase adulta e para encarar a realidade que ele está vivendo no momento, né? Por ser uma sala de aula, por se tratar de uma sala de aula, o professor tem vários exemplos, porque cada um vive a sua realidade, né? Nem todos são iguais. Então vai ter um aluno que é numa periferia, vai ter um aluno com a condição mais ou menos, vai ter um aluno com a condição melhor, só que opta por estar naquela determinada escola, e o professor vai usando, trazendo o exemplo de cada um deles e dando uma aula em cima disso, né? Exemplificando, um aluno que vem de periferia, ele tem uma dificuldade socioeconômica, ele tem uma dificuldade com relação à violência daquela região onde ele mora, em relação à distância da casa dele, à escola, um percurso que pode ser longo, né, que ele vai sozinho, ele vai a pé. Então tudo isso influencia no aprendizado, no ensino dele, né? Ele tem as dificuldades em casa também, talvez não tenha um horário fixo para ele estudar, ele não tenha uma ajuda, né, no dever de casa, com estudos para provas e o aprendizado em geral dele. E o professor vai trazendo aí um ensino personalizado, né? Em contrapartida, trazendo um exemplo de um aluno com uma situação financeira mais estável, ele também pode ter a ausência dos pais por trabalhar mais, por ter que trabalhar muito, tanto o pai como a mãe. Ele tem um convívio social debilitado por estar dentro de um apartamento fechado ou num condomínio fechado, não tem tanto contato com os colegas, então tudo isso influencia para o aprendizado dele. Então tudo o professor tem que trabalhar em cima, né? Seja um aluno mais simples, seja um aluno mais exigente, seja um aluno com a situação financeira melhor. Então tudo isso vai influenciar no ensino e no aprendizado de cada um desses alunos. Olá pessoal, Thiago Mendes, aluno graduando do curso de Educação Física. Estou aqui para falar da última tendência pedagógica progressista, que foi a tendência crítico-social dos conteúdos, que apareceu aqui no Brasil ali ao final dos anos 70, período da ditadura militar. Falar um pouco sobre as características dessa tendência crítico-social dos conteúdos, falar um pouco sobre o que como o aluno era visto nessa tendência, qual o papel que a escola desempenhava, enfim. Nesta tendência crítico-social dos conteúdos, essa tendência considerava a realidade social de cada indivíduo, onde o aluno ele era preparado para os confrontos com as suas realidades sociais, né? E aqui o conhecimento histórico, né, se fazia necessário, né? Diferentemente da tendência pedagógica liberal, nessa tendência o indivíduo ele é protagonista
né, na sociedade. Ele não é somente um sujeito passivo, ele não está ali simplesmente para desempenhar papéis, seguir regras, normas, né, como era na tendência liberal, certo? Aqui ele é um sujeito ativo, né? Ele é um ser que constrói a sua realidade. E o professor aqui, ele é um norteador, ele é um facilitador, né? um motivador da aprendizagem. Né? A gente vê muito isso nos professores, né, hoje, né? Essa característica. Né? Então, assim, na tendência pedagógica progressista crítico-social dos conteúdos, a educação ela tem o papel de instrumentalizar, ou seja, de preparar o aluno para o mundo. O colega já bem frisou, né? Para o mundo adulto, né? Mas não é participar de toda forma, né? É uma participação organizada, ativa, onde o aluno ele contribui para a democratização da sociedade, né? E o conteúdo, né, é bom a gente frisar também que não é qualquer conteúdo, né? O conteúdo ele tem que ter significado, ele tem que ser socialmente relevante, né? E o papel da escola, né, está principalmente em garantir a apropriação crítica do conhecimento científico e universal, né? A escola promove, né, esse comportamento no aluno, onde ele sai simplesmente, né, daquele lugar, né, de sujeito passivo e se torna realmente um sujeito ativo, ali contribuindo para que haja realmente uma transformação social através, né, do conteúdo. Né? Por isso que constantemente nessa tendência crítico-social dos conteúdos, o conteúdo é reavaliado, né, constantemente, certo? Então tá aí, acho que ficou um pouco claro aí sobre o que é essa tendência progressista, né, que é a última tendência progressista, que é a tendência crítico-social dos conteúdos. Espero que tenha ficado claro aí para vocês.